Olá, pessoal. Eu sou o professor Marlon, do portal Conexão Escola, e este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre o gênero textual artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto argumentativo em que o autor expressa seu ponto de vista sobre um tema específico. Esse gênero textual é comum em jornais, revistas, blogs, e é utilizado para influenciar ou informar a opinião pública sobre assuntos variados. No artigo de opinião, o autor deve fundamentar suas opiniões com argumentos sólidos, dados e exemplos, buscando convencer o leitor da validade de seu ponto de vista. Este gênero pode ser escrito na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, sempre utilizando a linguagem formal e sem gírias. Mas, professor, o que deve constar em cada parágrafo de um artigo de opinião? Pois bem, na introdução, no primeiro parágrafo, você precisa apresentar o tema, explorar claramente a opinião ou argumento seu em relação ao tema. O nome dessa opinião principal do texto é tese. Ou seja, no primeiro parágrafo, logo na introdução, você precisa deixar claro qual é o assunto do seu texto e qual é a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista central do texto. A tese, ela precisa chamar a atenção do leitor e fornecer informações básicas sobre o assunto em discussão, ok? Veja um exemplo de uma introdução. Nos últimos anos, o uso de dispositivos eletrônicos entre estudantes aumentou exponencialmente. Smartphones, tablets e computadores se tornaram ferramentas indispensáveis para o estudo e o lazer. No entanto, essa tendência levanta preocupações significativas sobre as implicações do uso excessivo das telas na saúde e no desempenho acadêmico dos jovens. Observe, então, que o tema deste texto já aparece na primeira frase dele: o uso de dispositivos eletrônicos entre estudantes. E no final do parágrafo, há bem clara a tese. Essa tendência levanta preocupações significantes sobre as implicações do uso excessivo das telas na saúde e no desempenho acadêmico dos jovens. Agora, no desenvolvimento, você precisa compreender que o seu texto ele deve ter uma organização em introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento é o espaço maior do texto para que você possa colocar as ideias numa ordem, numa gradação. E para isso, você pode dividir o seu texto em 2 ou 3 parágrafos, a depender de como você vai desenvolver cada argumento. Cada parágrafo, então, deve enfocar um motivo ou aspecto diferente que sustente a opinião do autor. É essencial fornecer evidências, exemplos e raciocínio lógico para persuadir o leitor a concordar com o ponto de vista do autor. Veja um exemplo de um parágrafo do desenvolvimento. Primeiramente, é inegável que o uso prolongado das telas pode causar problemas de saúde. Estudos mostram que a exposição excessiva à luz azul emitida por esses dispositivos está associada a distúrbios do sono. Estudantes que passam muitas horas em frente às telas tendem a ter dificuldade para adormecer e manter um sono de qualidade, o que afeta negativamente seu desempenho escolar. Ao longo do desenvolvimento, é importante também trabalhar com contra-argumentos, ou seja, é importante reconhecer e abordar pontos de vista opostos em um parágrafo separado. Isso mostra que o autor considerou diferentes perspectivas antes de reafirmar a sua opinião. Veja um exemplo, então, de um contra-argumento. Outro ponto crítico é o impacto na concentração e na capacidade de aprendizado.
O uso constante de dispositivos eletrônicos, especialmente para atividades não relacionadas aos estudos, pode reduzir a capacidade dos estudantes de se concentrar em tarefas acadêmicas. A multitarefa digital, como dividir a atenção entre redes sociais e deveres escolares, tende a diminuir a eficiência e a qualidade do aprendizado. Por outro lado, é importante reconhecer que as telas também oferecem benefícios. O acesso às informações e a recursos educacionais online pode enriquecer o processo de aprendizagem, desde que usado de forma equilibrada e controlada. Portanto, a solução não está na proibição total, mas na moderação e no uso consciente da tecnologia. Na conclusão, o parágrafo final do texto precisa resumir os principais pontos discutidos no artigo, reforçar a opinião do autor, incluir um apelo ou ação ou uma declaração instigante para deixar uma impressão duradoura no leitor. Lembre-se que a ideia deste texto é exprimir uma ideia, defendê-la e fazer com que o leitor aceite o seu posicionamento, a sua tese. Veja um exemplo de conclusão. Em suma, o uso excessivo das telas por estudantes traz implicações significativas para sua saúde e desempenho acadêmico. É crucial que pais, educadores e os próprios estudantes estejam conscientes dos riscos e busquem um equilíbrio saudável entre o tempo de tela e outras atividades. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa na educação, desde que seu uso seja responsável e moderado. Veja agora o passo a passo para a produção de um artigo de opinião. Primeira coisa, a escolha do tema. Selecione um tema relevante e de interesse público. Em seguida, para uma pesquisa, colete informações, dados, estatísticas e opiniões de especialistas sobre esse tema. Tudo isso para fundamentar bem o seu texto. Em seguida, defina qual é a sua tese, ou seja, formule a opinião central que será defendida no seu artigo de opinião. E assim, você terá condições de fazer o planejamento do seu texto. Portanto, faça um plano da estrutura do artigo em introdução, desenvolvimento e conclusão, definindo os argumentos principais para cada parágrafo da argumentação. Em seguida, é momento de começar a redação do seu texto. Na introdução, redige então, no primeiro parágrafo, o tema e a tese de forma clara e atraente. Já no desenvolvimento dos argumentos, nos 2 ou 3 próximos parágrafos, elabore parágrafos coesos, cada um abordando um argumento específico. Utilize evidências encontradas nas suas pesquisas para sustentar cada ponto de vista do parágrafo. E lembre-se, então, que essas pesquisas são feitas com base em outros estudos científicos de preferência, portanto, faça referência a eles, o que vai garantir ao seu texto mais credibilidade. Considere também os contra-argumentos, ou seja, apresente possíveis objeções à tese e apresente um argumento mais forte que vai descartá-las, de maneira então convincente também. Na conclusão, reforce a tese e resuma os principais argumentos, finalizando com uma reflexão ou um chamado à ação. E quando você concluir o seu texto, é importante revisá-lo. Então, faça uma revisão do texto em busca de erros gramaticais, coerência, coesão, certifique-se de que os argumentos estão claros e bem fundamentados. E aí, é momento de fazer os ajustes finais para garantir que o texto esteja claro, persuasivo e bem estruturado. Agora que você conhece mais sobre o artigo de opinião, é hora de produzir o seu texto. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.